Ain't shady, baby, I'm hot, like the prodigal son. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje é um dia muito especial, estamos começando as nossas videoaulas, né, que fazem parte do projeto Escola Digital da Secretaria Municipal de Educação do Ipojuca. Eu sou Edivânia, professora Edivânia, trabalho com língua portuguesa, sou professora da Rede Municipal de Educação do Ipojuca e trabalho na Escola Paroquial São Miguel. Então, é um prazer estar com vocês, espero que esses vídeos venham a contribuir com a aprendizagem de todos, né? E aí, vamos à nossa aula. Olá, o tema da nossa aula de hoje é gênero textual, verbete de dicionário, a palavra e o seu contexto. Então, por que a importância de trabalharmos esse gênero textual? Por que trabalharmos e conhecermos melhor o verbete de um dicionário? Então, veja, o dicionário ele tem a sua importância, né? Ele é um livro que ele serve de base para as nossas pesquisas em relação a dúvidas quanto à escrita das palavras, aos significados da palavra, mas não é só isso também. No decorrer da aula, vocês vão perceber que o dicionário traz muitas outras informações a respeito de uma só palavra. A definição que nós encontramos para dicionário é que é um livro, né, que traz palavras, expressões de uma língua, dispostas em certa ordem alfabética, né, por exemplo, e acompanhadas principalmente de seus significados. É uma obra de consulta com finalidade didática, a qual frequentemente se recorre para resolver problemas relativos à escrita e ao significado das palavras. Esse é um importante recurso para ampliar os nossos conhecimentos. Então, o dicionário, né, ele traz as palavras, aparecem em ordem alfabética, primeiro as palavras com a letra A, depois com a letra B, depois com a letra C, e assim sucessivamente. O dicionário, além de trazer o significado das palavras, ele também traz outras informações, como, por exemplo, a classe gramatical a qual essa palavra pertence, se ela é um substantivo, se ela é verbo, né? Se ela é uma palavra feminina ou masculina, e outras informações, certo? O verbete é um conjunto de informações, né? Exemplos e outras informações presentes em uma palavra. Então, todas as informações que o dicionário traz a respeito de uma determinada palavra, nós chamamos de verbete, certo? Como vamos ver agora a seguir, exemplo de um verbete de dicionário. Palavra sonho. Observem que logo em seguida aparece S.M. Isso também é uma informação interessante que o dicionário nos traz sobre essa palavra. Olha só, sonho, né? Sequência de imagens produzidas pela mente durante o sono. Veja que antes dessa definição aparece o número 1, ou seja, neste dicionário de onde foi tirado esse exemplo, é o primeiro sentido que nos é apresentado sobre a palavra sonho. Na sequência vem o número 2, ou seja, também está nos apresentando um segundo sentido. Sonho, desejar muito algo com insistência, a ponto de tornar essa imagem sonhada tangível, ou seja, sonhar acordado mesmo, imaginar coisas bacanas, projetos incríveis e amores intensos. Isso faz de você um sonhador. Quando alguém chega para você e diz assim: ei menino, está sonhando acordado? Ou seja, que você está desejando tão intensamente algo que é notório, que é visível, que as pessoas percebem. Voltando à palavra sonho, esse verbete também tem uma outra coisa que nos apresenta aí. Observem que a palavra sonho está S-O.N-H-O. Sonho. Ou seja, esse dicionário nos trouxe o verbete sonho, também com a divisão silábica, né? A divisão silábica da palavra, ou seja, a palavra dividida em sílabas. Logo após a palavra sonho aparece S.
M. Esse S pontinho e depois esse M significa o quê? S de substantivo. Sonho é uma palavra que é da classe dos substantivos, né? E esse M quer dizer um substantivo e o M masculino, ou seja, sonho, substantivo masculino. Observe que o dicionário, ele traz muito mais informações sobre a palavra, né? Não apenas os seus significados, mas a classe gramatical a qual ela pertence. Tem dicionários também que nos mostra como é feita a divisão silábica dessa palavra. Tem dicionários também que traz a transcrição fonética, ou seja, como é que aquela palavra é pronunciada, é falada. Na tirinha aqui ao lado, nós temos a personagem Mafalda. Acredito que vocês conhecem. Essa personagem foi criada, não é, há mais de 50 anos pelo cartunista Quino, um cartunista argentino que faleceu há mais ou menos um mês atrás. Vai deixar uma falta imensa nesse mundo, né, dos quadrinhos, das tirinhas. E a Mafalda é uma personagem, né, uma menininha aí de 6 anos, mas ela é muito esperta, muito politizada, então vale a pena a gente conhecer essa personagem. Observe que no primeiro quadrinho a Mafalda está sentada e o pai vai passando, ela acompanha para onde o pai está indo, ele está indo até uma estante de livros. Observem que ele pega um livro lá na estante. E não é qualquer livro. Veja o que está escrito aí, dicionário. Então, ele vai lá, pega o dicionário, né? E aí, dá uma olhadinha, bota lá de volta na estante e sai. E a Mafalda diz, no quarto quadrinho, como vocês podem ver, podemos ler o que é que a Mafalda está falando. Desse jeito, você nunca vai terminar de ler um livro tão grosso. Ou seja, será que a Mafalda compreendeu o porquê que o pai foi usar o dicionário? Será que a Mafalda, ela sabe, ela já está familiarizada para que é usado o dicionário? Provavelmente o pai, né, já com a maturidade que ele tem, ele foi no dicionário apenas fazer uma consulta, porque é isso que nós fazemos no dicionário. Consultamos, tiramos uma dúvida sobre a escrita, sobre a classe gramatical, sobre como essa palavra se escreve, não é? De repente, sobre como é feita a divisão silábica dessa palavra, né? A origem dessa palavra, se ela veio do latim, se ela veio do inglês, não é? A origem dessa palavra. Então, ele foi apenas fazer uma consulta. E Mafalda, dando a entender aí, segundo a tirinha, que não conhecia ainda essa finalidade, né, do dicionário que é usado para consulta, esperava que o pai passasse mais tempo lendo, né, para ele terminar logo o livro, já que o dicionário é um livro bem denso, bem grosso, né? Então, continuando, nós vamos ler o trecho de uma história em quadrinho. Então, essa história em quadrinho é do desenhista, assim como o Quino, que sempre esteve aí no mundo dos quadrinhos, não é? Sempre esteve produzindo quadrinhos, revistas em quadrinhos, criando personagens em quadrinhos, que é o Ziraldo. Então, aí tem a turma, né, os personagens criados pelo Ziraldo, e nós vamos ler esse trecho dessa história em quadrinho, né? Junim, em Como se Escreve. Observe que eles estão em uma biblioteca, são colegas, são amigos, e estão em uma biblioteca provavelmente fazendo uma pesquisa. E Junim vai escrever, está ali escrevendo, como vocês podem ver. O Junim, aliás, não, desculpem, o Bocão, o nome do personagem, esse aí que está fazendo a pergunta é Bocão. Ele diz, Junim, jeito é com G ou com J? Né? Então, ele tem uma dúvida aí quanto à ortografia. Então, teria uma outra maneira dele fazer essa consulta sem ser ao colega? Observe que em cima da mesa, na cor azul, tem aí o dicionário. Então, quando surgiu essa dúvida, ele poderia ter ido diretamente ao dicionário. E aí, o Junim não sabe a resposta. Observe que no balão, sobre a cabeça do Junim, aparece uma exclamação.
Então, essa exclamação aí está nos dizendo que ele também ficou na dúvida, né? Ele também não sabia se jeito é escrito com G ou com J. Aliás, você sabe? Jeito é escrito com G ou com J? Gente, jeito é escrito com J, certo? Então, o Bocão poderia ter ido fazer a pesquisa no dicionário, não é? Mas provavelmente, deixa entender aí, que ele não achou mais fácil fazer a pergunta direto ao amigo, Juninho, do que consultar o dicionário. Provavelmente ele desconhece as regras de como se consultar uma palavra em um dicionário. Aí também a importância da gente saber como fazer essa busca, essa pesquisa na hora de usar o dicionário, né? Então, tem aí, ó, anota aí. Vocês precisam anotar essas questões e vocês vão respondendo aí no caderno de vocês, tá certo? Sempre que aparecer, anota aí, façam a anotação, responda, voltem o vídeo, assistam novamente e vão respondendo, beleza? Vamos lá, questão número 1. Você tem o hábito de consultar o dicionário? Observe que essa resposta é uma resposta pessoal, né? Então, os colegas, vocês aí, provavelmente, alguns têm esse hábito, outros não. E aí vem a pergunta número 2. Com que frequência? Também é uma resposta pessoal. Você sempre consulta o dicionário? Você só consulta o dicionário quando é solicitado para fazer algum trabalho de escola? Quando é solicitado pelo seu professor? Como é que você normalmente, né, com que frequência normalmente você faz uso do dicionário, tá? Então, essas respostas da questão 1 e 2 é pessoal, cada um vai responder de acordo com a sua vivência, com a sua experiência, tá certo? Observem aqui nesse próximo slide que eu reproduzi uma página de um dicionário, né? Observe que aí, do lado esquerdo do vídeo, aparece a letra F em destaque, ou seja, todas as palavras dessa página, elas estão escritas, elas iniciam a sua escrita com a letra F. Observem no topo, em cima da página, aparecem duas palavras em destaque. Tanto na escrita, a letra é maior, quanto também, não é? Elas estão em negrito, elas estão em um destaque, tanto no tamanho quanto na cor da letra. Então, veja, aparece a palavra facial do lado esquerdo e do lado direito a palavra falhar, não é? Essas palavras, elas têm uma razão por aparecerem assim no dicionário. Não é à toa, há uma intencionalidade com isso, certo? Mais adiante, nós vamos ver o porquê que o dicionário nos apresenta assim a escrita, as palavras, tá certo? Para encontrar uma palavra no dicionário, baseamos-nos na ordem alfabética a partir da primeira letra, depois da segunda e assim sucessivamente. Por exemplo, na página reproduzida anteriormente, nós vimos que todas as palavras começam com a letra F. Eu vou ter que olhar palavra por palavra, professora. Então, vamos ver essa sequência de palavras que estão lá na página do slide anterior. Então, veja, nós temos aí a palavra falange, falar e falatório. A primeira coisa que você faz, coloca uma palavra abaixo da outra. Como está aí, ó, falange, falar, falatório. Professora, mas todas começam com a letra F. Se eu vou, por exemplo, colocar na ordem alfabética, se todas começam com a letra F, como é que eu faço? Você vai observar a segunda letra. Ah, professora, a segunda letra, falange, falar e falatório, também é igual, é a letra A. Então, se a primeira letra é igual, você olha a segunda. Se a segunda é igual, você olha a terceira. Professora, a terceira letra também é igual. Se a terceira é igual, você vai olhar a quarta letra. Professora, a quarta letra é um A, todas, tanto em falar, como em falange, como em falatório. E agora, professora, você vai olhar a quinta letra.
Se a quinta letra continuasse igual, você ia olhar a sexta, a sétima, a oitava e assim por diante. Mas observe que quando você chega na quinta letra, a palavra falar é um N, a quinta letra, falange é um N, falar é um R e falatório é um T. Aí você vai analisar. Tem aí N, R e T. Quem é que vem primeiro na ordem alfabética? A letra N, a letra R ou a letra T? A letra N. Se você for dizendo A, B, C, D, você vai ver que o N vai vir primeiro. Então, falange vai vir primeiro no dicionário do que falar, porque o N vem antes do R, assim como o R vem antes do T. E por isso que a ordem a qual essas palavras vão aparecer no dicionário vai vir primeiro falange, depois falar e depois falatório. Observem, revisando aí. Se a primeira letra da palavra é igual, você vai olhar a segunda. Se a segunda é igual, você vai olhar a terceira e assim sucessivamente, para sabermos a ordem alfabética, a ordem a qual as palavras aparecem no dicionário. Professora, por que é importante a gente estudar isso? Parece tão assim, né? Tão bobinho, mas não é. Querem que eu dê um exemplo prático? Observem quando vocês estão no supermercado, que vão fazer feira, e que compra geralmente verduras, legumes, né? E que as pessoas que trabalham no caixa, geralmente são produtos que têm uma relação com o preço na frente. Vocês já observaram como tem pessoas que estão trabalhando ali, que têm dificuldade em localizar uma palavra para saber o preço? Veja aí a utilidade de saber isso na vida prática, né? Então, muitas vezes, quando você vai ao supermercado, que vai passar o coentro, que vai passar a laranja, o mamão que você comprou, a cebola e por aí vai. São produtos que têm uma relaçãozinha e tem o preço na frente, o código do preço. E as pessoas levam um tempo imenso para identificar o nome daquela fruta ou daquela verdura, porque elas se atrapalham na hora de ver a ordem alfabética. Bom, se eu comprei laranja, então vai estar lá na letra L. Eu não vou olhar no início da lista, eu vou olhar mais para frente. Então, observa isso, a utilidade disso na sua vida prática, no seu dia a dia. Tá? Isso é muito importante, certo? Continuando, vejam aí. Além da ordem alfabética, costuma haver nos dicionários outros recursos para nos ajudar a encontrar as palavras. São as palavras índices ou as palavras guias, que se localizam no alto de cada uma das páginas dessas obras, na página do dicionário que foi reproduzida. Observe. Lembram que no slide anterior eu recortei aí para ficar menorzinho, mas é a mesma página, né? Facial e falhar. Observe que a palavra facial e falhar são chamadas de palavras índices ou palavras guias. Por quê? Aí, onde eu disse a vocês que nós iríamos precisar dessa informação. Observe que a palavra facial, que está em negrito aí no lado esquerdo da página, né, que foi reproduzida, logo abaixo aparece aí escrita, ó, facial de vermelho. Por quê? Porque a palavra facial que vem logo acima em negrito e em letras maiores indica a primeira palavra que tem aí na página do dicionário do lado esquerdo. E a palavra falhar indica a última palavra embaixo da página do lado direito. Ou seja, quando você vai consultar uma palavra no dicionário, você olha a palavra índice e você sabe qual é a palavra que inicia e qual é a palavra que está terminando aquela página. E nesse meio você vai saber ter uma base, mais ou menos, quais são as palavras que estão ali, né, na ordem alfabética, né? Então, você vai facilitar a sua consulta no dicionário, certo? Anota aí
a questão 3, 4 e 5. Anotem no caderno e respondam. A questão 3. Quais são as palavras índices? Questão 4. Essas palavras, além de se encontrarem no alto, em que outro local da página estão? A questão 5. Conclua. Para que servem as palavras índices? Para que é que servem? Reveja o vídeo se for necessário, anota no teu caderno, responde e vamos em frente. Atenção! Além do significado de uma palavra, como eu já disse, né? Que outros tipos de informações normalmente são encontrados em um dicionário? Eu já disse a vocês que não é só o significado das palavras. A gente encontra uma série de informação em um dicionário. Um verbete de dicionário tem geralmente esta forma. Vem a palavra, a classe gramatical a qual ela pertence e vem aí, número 1, o significado 1, né? O sentido 1 da palavra. Número 2, o sentido 2 que o dicionário nos dá dessa palavra, não é? Quais são os sentidos, as acepções, os significados dessa palavra? E aí sucessivamente. E outras informações, se ela é uma palavra feminina ou masculina, se ela é um verbo, se ela é um substantivo, se ela é um adjetivo, né? Lembrando sempre, gente, que as palavras, elas dependem do contexto, tá certo? Temos que pensar no contexto onde essa palavra está sendo empregada, ok? Então, vamos lá. Vejam aí a palavra jardineira, né? Então, neste dicionário, as sílabas estão separadas por ponto. Vou chamar a atenção de vocês. No dicionário, geralmente se coloca um pontinho ali, né? Separando as sílabas, como é aí no caso desse exemplo. Mas o hífen a gente usa, né? Eu tenho certeza que vocês já fizeram alguma atividade desse tipo, né? Quando é solicitado fazer alguma divisão silábica ou a palavra terminou no final da linha que você tem que ir para a próxima linha, você bota o quê? O hífen, né? Para separar. Então, olha só. Jardineira. Neste dicionário, as sílabas estão separadas por um ponto, né? Vejam que logo à frente da palavra jardineira tem um S e um F. Esse SF significa a classe gramatical a qual esta palavra pertence. Esse SF quer dizer substantivo feminino, né? Veja que depois desse S e desse F aparece o número 1. O que é que isso quer dizer? Isso significa que é o primeiro significado que o dicionário nos apresenta para essa palavra, jardineira. Mulher que cuida de jardins. Depois vem o número 2, ou seja, esse número representa um significado diferente da palavra. Tivemos o significado 1, vamos para o significado 2. 1, mulher que cuida de jardim. 2, recipiente alongado, usado para o cultivo de plantas ornamentais ou flores. Observem também que no significado 2 apareceu um US aí. Esse US tem esse sentido, quer dizer isso, usado, tá certo? Então, e o verbete de um dicionário é um conjunto de acepções de uma palavra que formam um verbete, né? O que é o verbete? Conjunto de acepções de uma palavra, ou seja, de sentidos, de significados, informações sobre essa classe gramatical, informações sobre a origem dessa palavra, de que língua ela veio, informações sobre se ela é uma palavra masculina ou feminina. É esse conjuntinho que forma um verbete, certo? Para economizar espaço, os dicionários eles usam muitas abreviações. Por isso que a gente viu aí, ó, S.F, né? Que quer dizer substantivo feminino. SM, substantivo masculino. O V, pontinho, T, pontinho, D, pontinho. Quer dizer o quê? Verbo transitivo direto. INT. Qual é a palavra que está sendo abreviada aí? Intransitivo. B. Significa a palavra que é usada no Brasil, né? GR é também uma abreviação. Então, geralmente, US, usado, PL,
plural e também pode indicar apenas o final da palavra, tá certo? Então veja que um verbete de dicionário traz muitas informações a respeito daquela palavra, a sua origem, a divisão silábica daquela palavra, a classe gramatical a qual ela pertence, não é? Se ela é uma palavra masculina ou feminina. E aí, gente, olha que riqueza, não é? Então, a gente consultar um dicionário, a gente vai ter não apenas o significado da palavra, mas um monte de informações, né? Que nos enriquece, que nos traz conhecimento, certo? Continuando, anota aí a questão 6, tá? A letra A, B, C, e no próximo slide tem mais. Sempre que tiver, anota aí, anota no teu caderno, pausa o vídeo, responde. Teve dúvida, volta o vídeo, assiste novamente. Combinado? Vamos lá? A palavra jardineiro tem um significado em comum com a palavra jardineira. Letra A. Qual é esse significado? Né? O que é que a palavra jardineiro e a palavra jardineira têm em comum? Certo? Quanto ao seu sentido, quanto ao seu significado. Letra B. Qual é a diferença entre essas duas palavras? Qual é a diferença entre a palavra jardineiro e jardineira? Tá? Quais as abreviações que mostram essa diferença? O que essas abreviações significam? Volta lá, assiste o vídeo novamente e responde as questões, tá certo? Continuando. Aqui tem uma outra página de um dicionário que foi reproduzido aqui ao lado e eu queria que vocês ficassem muito atentos à estrutura, né, dessa página de dicionário. Observem, né, que as palavras também estão em ordem alfabética. Elas aparecem também a palavra índice no alto da palavra. Observem que tem lá do lado esquerdo tem a palavra tecnáceo, né? Tecnécio, aliás, desculpem, a palavra tecnécio e tem a palavra teleférico, não é isso? É isso mesmo, tá, gente? Então, observem, são as palavras índices, ou seja, são aquelas palavras que nos orientam, né? Nos ajudam, nos auxiliam na hora da nossa pesquisa quanto às palavras que se encontram ali naquela página, tá certo? Orientam a nossa pesquisa. Então, letra A. Transcreva as palavras a seguir, seguindo a ordem em que elas aparecem na página do dicionário. Tem aí a palavra telão, teia, tédio, tecnologia, teimoso. Pesquisem na página do dicionário aí, que foi reproduzida, quem é que vem primeiro? Numa ordem alfabética que aparece aí na página. Vem primeiro telão? Ou é teia? Ou é tédio? Será que é tecnologia? Ou será que é teimoso? Descubra quem é que vem primeiro, depois em segundo lugar, depois em terceiro, quarto e quinto lugar. Na ordem que aparece aí na página. Olha direitinho a página e vai descobrindo quem é que vem em primeiro, em segundo, em terceiro, numa ordem alfabética. Beleza? Letra B. Explique como você identificou essa ordem. Quais foram os critérios que você utilizou para descobrir quem é que vem primeiro na ordem alfabética? Para descobrir quem é que vem em segundo na ordem alfabética, tá? Faz aí a tua anotação, beleza? Continuando. Continua anotando aí também. Letra C. Na página do dicionário, no slide anterior, aparecem em destaque duas palavras que têm uma finalidade importante. Quais são essas palavras? Volta lá no slide e vê quais são essas palavras que aparecem em destaque, né? E que têm uma finalidade importante. Quais são elas? Letra D. Que posição elas ocupam na página do dicionário? Tá? Elas ocupam que posição? Em cima, no meio, no canto superior, inferior? Não sei. Analisa lá e descobre. Questão 8. Leia a frase abaixo e, em seguida, leia o verbete da palavra tela no slide anterior. Depois de ler os significados da palavra tela, responda. A qual desses significados corresponde o da palavra tela empregada na frase abaixo?
A qual desses significados corresponde o da palavra tela empregada na frase abaixo, certo? Na sala da minha casa tem uma tela de um pintor ipojucano. O significado que a página do dicionário nos traz da palavra tela, o que tem o mesmo sentido que o exemplo que a frase nos traz, é o significado 1, significado 2 ou significado 3? Analisa lá, lê. Qual será? Vamos lá? Continuando. Continua anotando a questão 9 aí no teu caderno. Dá pausa, copia, responde, tá bom? Vamos lá. Vem aí agora uma tirinha da Mafalda, mais uma, né? Sou fã da Mafalda e olha, acho que vocês devem conhecer melhor essa personagem se vocês não conhecem. Fantástica. Mafalda está às voltas com o dicionário. O que é estar às voltas? Quer dizer, está, como se diz aí, né, na linguagem bem do jovem de hoje, está arretada, está irada, ela está, como se diz, insatisfeita, está de mau humor mesmo, né, com o dicionário. Vamos ler a tirinha. Não, o dicionário não diz que é palavrão. Não. E que é uma porcaria repugnante. Não diz que é uma porcaria repugnante? Também não. Não pode ser. Lê para mim. Sopa, do alemão. Souper, prato de caldo com pão, massas, farinhas e etc. Então veja, no último quadrinho a gente vê a mãe da Mafalda colocando o lixo no cesto de lixo, quando de repente ela vê que o dicionário foi lançado ao lixo, foi jogado no lixo. E aí? Tem uma interrogação. O que será que ela pensou? Da reprodução do verbete presente na tirinha, indique, letra A, na tirinha está reproduzido um verbete de dicionário. Copie o trecho em que ele aparece. Aonde é que tem? Aí, qual é o quadrinho que ela aparece? Vocês vão transcrever esse trecho, tá certo? Letra B. Por que Mafalda jogou o dicionário na lixeira? Por que ela jogou o dicionário na lixeira? Quis se desfazer dele, né? Será que ela gostou do que o dicionário respondeu para ela, da pesquisa que foi feita? Vocês conhecem a personagem Mafalda? Se vocês não conhecem, dê uma pesquisada sobre as características da Mafalda, tá certo? Ela tem uma característica em relação a esse alimento, tá certo? E vocês vão entender melhor a tirinha. Letra C. O que significa o ponto de interrogação no último quadrinho? Né? O que será que a mãe pensou? O que é que significa aquela interrogação? Né? Letra D. Que fala poderia substituir o ponto de interrogação nesse caso? Né? Que fala você acha que no lugar daquela interrogação poderia ter sido escrita? E aí essa resposta vai ser diferente. Cada um, pode ser que tenha respostas iguais, mas cada um vai dizer o que vocês acham. O que será que a mãe pensou, né, naquele momento? O que será que ela diria para Mafalda naquele momento? Será que ela concordaria ou será que ela concordou com a atitude da filha? Né? Então ela diria o que diante disso? Letra E. Considerando o último quadrinho e a tira como um todo, é possível inferir a opinião de Mafalda a respeito de sopa? Que opinião é essa? Será que diante da atitude que a Mafalda teve jogando o dicionário no lixo, mas não só isso, mas também a própria fala dela, quando ela diz, não diz que é uma porcaria repugnante, o que é que a gente, qual é a informação aí que está explícita, né, nessa fala? Né? O que é que tem aí? Tem uma informação, né, que a gente pode levantar uma hipótese, certo? 10. Marque um X diante da oração em que a palavra sopa foi usada no mesmo sentido do apresentado na tirinha da Mafalda, né? Então veja que apareceu no verbete sopa o significado do que é uma sopa, né?
um alimento, tá? Um caldo. E aí vem aí a letra A. Vai ser sopa fazer esse trabalho, né? Então, vai ser sopa fazer este trabalho. Tem o mesmo significado, tem o mesmo sentido do que aparece na tirinha? Letra B. A sopa está muito quente. A letra B, a palavra a sopa aí, está sendo empregada no sentido que aparece na tirinha. Letra C. Se ele der sopa, vai ser passado para trás. E aí? O que é que significa se ele der sopa, vai ser passado para trás? Tem o mesmo sentido da tirinha? Letra D. Nesta época do ano, a uva está dando sopa. E aí? Tem o mesmo sentido? Qual dessas letras você acha que é a resposta correta? Vamos lá? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Arrisquem, cadê o palpite? Será que é a letra A? Será que é a letra B? Ou a C ou a D? E aí, qual delas vocês acham? Qual é o palpite? Vamos, senhores e senhoras, façam suas apostas. Qual é? Vamos lá? Letra B. A sopa está muito quente. Veja que sopa aí significa alimento, né? Diferente da letra A, quando diz, vai ser sopa fazer esse trabalho. Eu trabalhei lá no O e os meninos diziam assim, professor, essa atividade eu vou comer de coco. Aí eu, meu Deus, eu não conhecia ainda essa forma de se expressar. Quer dizer, professora, que é fácil, moleza, vai ser rápido. Então, vai ser sopa fazer esse trabalho. Ou seja, vai ser facinho, facinho, né? E eu tenho certeza que esse trabalho está sendo facinho, facinho, esses exercícios para vocês, tá certo? Na letra C, se ele der sopa, vai ser passado para trás. Sopa aí significa o quê? Ou seja, se ele der moleza, se ele der bobeira, vai ser passado para trás, tá certo? Então veja que a palavra, ela depende do contexto que ela é empregada. Além do dicionário nos ajudar a conhecermos melhor os sentidos dessa palavra e outras informações, nós também temos que considerar o contexto no qual essa palavra está sendo empregada, certo? Letra D. Nesta época do ano, a uva está dando sopa, ou seja, tem fartura de uva, toda esquina que você chega estão vendendo uva, né? Tem muita, a oferta está grande. Então veja que, mais uma vez, as palavras dependem do contexto, certo? Imagina vocês aí em Porto de Galinhas indo à praia, mas não agora, tá? Depois que passar mais essa pandemia. Então vamos ver. Tem uma professora Irandé Antunes, que ela diz que a língua é tão democrática quanto a praia. Ou seja, você vê pessoas brancas, negras, morenas, índios, de outros países, de outras nacionalidades, e tá todo mundo ali junto e misturado, cada um com o seu modo de falar, com o seu modo de se vestir, com o seu modo de ser, de agir. As palavras são também assim, democráticas, né? Mas mesmo sendo elas democráticas, elas estão apresentadas dentro de um contexto que deve ser levado em consideração, né? As intencionalidades, o que é que a gente pretende com elas. Veja aí a palavra sopa, tá? Então, a gente precisa pensar nas palavras também dentro de um contexto e de uma situação onde ela está sendo empregada, falada, né? Os seus sentidos, né? Para refletir. Eu te amo. Gostaria de saber se isso é recíproco. Eu não sei. Não sabe? Não sei o que significa recíproco. Então, ele estava, na verdade, aí se declarando para ela, mas ela deprimiu, ficou triste porque não sabia o significado da palavra. Então, olha só. Você conhece o significado da palavra recíproco? Você sabe o que quer dizer isso? Você vai fazer o seguinte, se você ainda não conhece, usa um dicionário, pode ser online, impresso, tá? E pesquisa o significado dessa palavra, tá certo? Anota no teu caderno e aí amplia o teu vocabulário. Aprender nunca é demais. E nunca é tarde também para a gente aprender, ampliar os horizontes, tá certo? Faz a tua pesquisa, vamos lá? Aí, gente, fica uma dica.
usa máscara, cuida de você e do outro. A Mafalda trazendo aí o belo exemplo que estar cuidando dela e cuidando do outro, porque está usando a máscara. Lembrando que se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre essa personagem, na internet está assim, ó, de informação, vai lá, muitas tirinhas da Mafalda, coisas maravilhosas, tá certo? Aqui estão as nossas referências, onde os sites, alguns livros que eu pesquisei para preparar esse material, vocês podem consultar. É isso, muito obrigada, certo? Espero que tenha contribuído aí um pouquinho para vocês continuarem aprendendo sempre. Muito obrigada e até a próxima. Um abraço.